Hoje nós vamos fazer borboleta de vaso. Depende do tamanho do seu vaso. Se for um vaso maior, faz uma borboletinha maior. Se for menor ou média, faz uma média. E daí por diante. Você faz assim, deixa o arame. Esse arame aqui, você vai colocar ele na posição que quiser, né? Pra você encaixar no vaso, a borboleta. Sempre tem que deixar ele exposto. Esse arame aqui eu tô usando o 16. Das anteninhas é o 18, galvanizado, todos os dois. Pra gente fazer ela, como gasta pouquinho, eu usei 2 colheres dessa aqui de areia, 2 de argamassa e 4 de cimento. E fiz essa massinha aqui. E fiz uma caldinha de cimento aqui, puro com água, só para ir umedecendo a massa quando precisar. Esse vasinho aqui eu uso sempre para fazer a marcação, né? Para ficar mais ou menos assim, um lado do mesmo tamanho que o outro. Uso isso aqui para poder marcar, né? A borboletinha. Esse aqui é um canudinho. E é isso aí, vamos fazer essas borboletas.
Hoje as borboletas já estão secas. Coloquei na água, dei uma lixadinha. Deixei na água uns 2 dias para ficar mais resistente. Primeiro eu passo uma tinta de base para ficar mais fácil para pintar com a outra tinta. Depois de prontas, ela ficou assim. Essa aqui é as que eu fiz com vocês. Eu pintei de verde, amarelo, azul, mas é gosto. Pintei as cores que eu gosto, né? Mas pode pintar da cor que desejar. A tinta que eu uso é tinta normal, acrílica, à base de água. Tinta para parede mesmo. Essa aqui é a branco gelo. Para fazer as cores, o verde, o azul, eu uso os corantes. E para finalizar, eu uso resina acrílica à base de água. É isso aí. Cada quem pinta aí a cor que achar mais fácil, mais bonito, né? Que gostar mais. Aproveitando aqui, eu vou mandar um abraço para Marinete, de Belém do Pará. Aparecida Batista. Vera Lúcia, de Salvador, Bahia. Minha terra natal, nasci na Bahia. Camila Gomes, Drica Cortez, Rosa Martins Oliveira, do Piauí. Sandra Aparecida de Souza, de Trindade, Goiás. Cidade linda, conheço Trindade. Inês Leal dos Santos, mora em Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul. Para vocês todas, um abraço, muito obrigado por curtir, por comentar meus vídeos, por assistir. Que Deus abençoe cada um de vocês. E assim todos meus inscritos em si.